conseguir te ver. As ondas se agitam, não sei o que fazer. Talvez o seu coração esteja assim hoje. Escuta a voz de Jesus falando com você. E escuto a tua voz dizendo-me: coragem, sou eu, vem a mim. Aumenta a minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários, salva-me sobre as águas agitadas. Eu irei andar, a segurança desta barca me leva a avançar. Eu sei que tudo podes, por isso eu irei. Arranca o meu medo e o impossível eu verei. Querido, querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Sopra em Nós. Sim, Deus quer que você contemple impossíveis sendo realizados na tua vida. Será que não precisa aumentar um pouco mais essa fé aí desse coração, não? Será que você não deixou de acreditar, não? Ana Paula passando aqui para dizer que Deus tem muito mais para fazer na tua vida. E muitas vezes Ele só não está fazendo mais porque você deixou de acreditar, de confiar, de esperar nele. Mas hoje é dia de você retomar essa fé e pedir: aumenta a minha fé, Senhor. Porque eu quero ir, eu não quero desistir dos teus planos. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Eu não quero mais fugir do teu querer na minha vida, Senhor. É isso aí. Bem-vindo, bem-vindo. O programa Sopra em Nós está só começando e hoje está especial demais. Já quero desejar as boas-vindas aos meus queridos irmãos que estão aqui rezando comigo através da canção. Juan na guitarra, Jean no teclado, Jonas no baixo, Sassá na batera. E estamos aqui na TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso. É preciso. Porque a nossa vida é missão. Somos batizados da igreja? Então, a igreja nos ensina que nós não simplesmente fazemos missão. Nós somos uma missão neste mundo. E aí, você está conseguindo corresponder à vontade de Deus na tua vida? Você está sendo uma missão nesse mundo? Você pode se tornar um missionário ajudando a TV Evangelizar, sabia disso? Se tornando um associado, fazendo parte dessa obra, se unindo a gente aí nessa missão de levar o nome de Jesus a tantas famílias. Você ajudando, você se tornando associado, você evangeliza conosco. Vamos deixar o QR Code aqui que você pode ajudar também na quantia que você puder hoje, naquilo que Deus toca o seu coração. Eu vou ajudar essa obra, porque eu acredito que Deus usa desta TV para restaurar muitos corações. E nós vamos agora nos colocar diante dela. Sim, tem muito medo aí nesse coração ainda que está te paralisando? Tem muita situação ainda aí na tua vida que você não sabe a quem recorrer, a quem pedir? Pede à mãe que o filho atende. Coloca nas mãos imaculadas da Virgem Maria o teu impossível, o teu medo, aquilo que está te paralisando hoje. E pede para Nossa Senhora levar a Jesus, conduzir a Jesus tudo aquilo que não é vontade de Deus na tua vida e que muitas vezes está emperrando a tua vida espiritual, a tua vida física mesmo, tua realidade física. Nossa Senhora, eu quero me consagrar mais uma vez em tuas mãos, suplicar que a Senhora me acolha, me receba, Mãe, e me leve a Jesus. Me leve a Jesus mais uma vez. Leva cada filho, cada filha que está rezando comigo nesse momento. Eu entrego todos os doentes, aqueles que estão hospitalizados. Eu consagro em tuas mãos maternas. Cuida, Mãe, daqueles que estão em fase terminal, aqueles que não têm mais respostas da ciência, aqueles que só esperam no teu Filho Jesus. Eu te peço, Nossa Senhora, visita essas pessoas agora. E
alivia a dor e restaura aqueles que for da vontade de Deus. Tira desses hospitais aqueles que hoje, Deus, é vontade de Deus restaurar. Eu te peço, Mãe, toca também em todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que estão com os corações abatidos. Eu consagro cada filho que está sofrendo, as pessoas que passam necessidades financeiras, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão jogadas. Nossa Senhora, eu entrego em Tuas mãos cada filha, cada filho, para que a Senhora nos conduza a Jesus. Reza comigo com muita piedade. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E diante de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu quero apresentar a sua vida, pedir que Santa Teresinha possa interceder por você, que ela possa levar ao coração de Jesus hoje a sua intenção. Pequena flor do Carmelo, nós confiamos em Tuas mãos, e que esta rosa que você segura aqui nessa imagem tão simples, seja a graça que hoje esse filho, essa filha está pedindo, que você possa entregar a Santa Teresinha essa rosa, essa graça que essa pessoa está tanto tempo esperando de Deus hoje. Pela Tua intervenção, pela Tua intercessão, nós suplicamos que esses filhos sejam agraciados. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Querido, querida, nós vamos hoje tocar na vida de um homem tremendo, um homem que não teve medo de pagar o preço pelo Evangelho. São Francisco de Sales. Nasceu ali no século XVI, 1567, na região de Savoia, na França. Pertencia a uma família nobre, o cara era da alta, os barões ali. E ele cresceu num castelo, o cabra era da alta, o Castelo de Sales. Recebeu uma educação, olha, cuidadosa ali de sua mãe. Desde cedo ele estudou com os padres jesuítas, aprendeu várias línguas. Ainda jovem ele fez um propósito diante de Deus de viver na pureza e buscar sempre ali a vontade de Deus, porque ele já tinha um coração formado para isso, né? E ao longo de toda a sua vida ali a gente vê exatamente isso, um homem que buscou sinceramente aquilo que Deus queria para ele. Em determinado momento da juventude ali, ele passou por uma provação espiritual, digamos assim, né? Ele foi atacado por uma tentação. Não é uma qualquer tentação, é uma tentação que esmaga o coração da pessoa, porque era justamente desconfiar da misericórdia de Deus. Você acredita nisso? Você imagina uma pessoa que não confia na misericórdia de Deus, entra no desespero, né? E foi isso que aconteceu com ele na juventude. Esse sofrimento interior foi muito forte para São Francisco de Sales. Mas ele recorreu à intercessão de quem? Nossa Senhora. Rezou, confiou, entregou essa angústia que ele estava também entregou para Deus, né, através de Nossa Senhora. E aos poucos aquela dúvida foi desaparecendo. Mais tarde ele foi estudar Direito na Universidade de Pádua, na Itália. Era o desejo de seu pai, né, que ele seguisse essa carreira jurídica. E ele se formou com excelentes notas. Era um cara brilhante, assim. Mas no fundo, lá no fundo do coração havia um outro chamado. Francisco sentia que Deus queria realmente a vida dele ali como sacerdote da igreja. E mesmo sabendo que a família não era muito assim a favor, né? Aí ele sabia que não ia ser fácil se decidir ali pela vontade de Deus. Mas ele foi. E aí no dia 18 de dezembro, se eu não me engano, não me falha a memória, de 1590, ele tinha o quê? Uns 26 anos que ele foi ordenado sacerdote. 26 anos foi ordenado sacerdote, novo. E como padre, ele tinha um grande desejo, não queria buscar a santidade apenas para si. Até porque quem encontra Deus verdadeiramente não para, né, em si mesmo. Entende que passa por nós, Deus passa por nós para o outro, né? E ele queria ajudar outras pessoas a encontrar Deus.
Naquele tempo havia uma grande divisão religiosa na região. O calvinismo havia afastado muitas pessoas da igreja católica. E São Francisco estava ali, ofereceu sua vida para evangelizar, né? E essa missão não foi fácil, gente. Ele enfrentou muitas portas fechadas, ele enfrentou frio intenso, fome, noites ao relento ali, para evangelizar. Sofreu ameaças, insulto, perseguição, tudo isso aí. Mesmo assim, ele não desistiu. Em vez de responder com dureza ao povo que atormentava ele escolheu o caminho da paciência e do diálogo. Ele estudou profundamente ali a doutrina calvinista para compreender melhor e explicar a fé católica. E teve também uma ideia muito criativa para evangelizar, né? Carregou justamente esse desejo profundo de levar a verdade. E aí ele começou a escrever pequenos textos assim, explicando as verdades da fé de forma simples. Esses textos eram deixados nas portas das casas, para você ter uma ideia, colocado ali em lugares públicos. E assim ele foi fazendo, para você ver, uma coisa, assim não tem nada não. É uma iniciativa e é uma forma nova de evangelizar, digamos assim, naquela época, né? Esse modo de anunciar a fé por meio da escrita marcou profundamente ali a missão de São Francisco de Sales. Por isso, séculos depois, a igreja reconheceu São Francisco como padroeiro dos escritores e jornalistas. Título que destaca justamente a clareza, né, a força dos seus escritos ali na evangelização. Aos poucos, o clima de hostilidade do povo começou a diminuir. Muitas pessoas voltaram à fé, outras passaram a olhar a igreja com mais respeito. Por causa do quê? Do zelo pastoral daquele homem. E ele foi nomeado bispo, chegou a ser nomeado bispo, coadjutor ali de Genebra. Alguns anos depois, ele assumiu definitivamente a diocese, com a sede ali em Annecy. E como bispo, foi um verdadeiro pastor. Visitava as paróquias, formava os sacerdotes, era preocupado com as pessoas. Ele reorganizava os mosteiros, convento, pregava constantemente, continuou pregando, dedicava muito tempo à catequese. Era conhecido pela sua mansidão, paciência. Era um homem misericordioso. Mas é interessante a gente olhar para esse Francisco de Sales como um manso. Quando a gente fala de um homem manso, a gente fala assim, a gente pensa que aqueles cabra meio que, você fala para a pessoa nem reage, né? Manso, na verdade, não era porque ele era aquele cara meio apático, né? Não. Manso porque ele tinha um temperamento muito forte, São Francisco de Sales. E a vontade dele era de ir para cima mesmo. Tanto que diz que na mesa onde ele atendia, tem as marcas dos dedos dele, você acredita? Porque ele se segurava na mesa para não atacar. Ele mostrava mansidão, mas por dentro estava acontecendo... Sabe quando a gente é provocado e a gente dá vontade... O Jean não passa por isso não, né, Jean? Só a gente, assim, que é seres humanos. Aí, o Jean não voa porque é fiote, é um anjinho. Aí, quando vem aquela... Aí, como é que você dá aquela cara de mansidão, misericórdia, mas quantas mesas a gente não tem que segurar por aí, hein, Juanzinho? Pra gente não dar com a mesma moeda. Esse homem ensina pra gente um segredo muito grande. Mansidão não é viver na brisa mansa. Mansidão é enfrentar desavença, segurando muitas vezes ali a sua impetuosidade para mostrar a virtude, né? Deixar o Espírito te moldar. E aconteceu, em 1604, aconteceu um encontro também muito importante na vida dele. Durante uma pregação em Dijon, ele conheceu Santa Joana Francisca de Chantal. Os dois nasceram ali na mesma época, ali, praticamente, né? E ali nasceu uma profunda amizade espiritual entre eles. São Francisco tornou-se o diretor espiritual e juntos eles viveram uma grande colaboração ali na igreja. Tanto que escreveu um de seus livros mais conhecidos, Introdução à Vida Devota. Nesse livro ele ensinava algo muito importante. A santidade não é apenas para padres e religiosos. Todos são chamados a amar a Deus e viver a fé no cotidiano. Isso destaca muito na espiritualidade, nos ensinamentos de São Francisco de Sales. Ele vai dizendo que
mesmo no meio das tarefas do dia a dia, dessa amizade também nasce uma nova comunidade religiosa. Dessa amizade que ele tinha, né, com Santa Joana, nasce uma comunidade, e junto ali com ela ele fundou a congregação da Visitação de Santa Maria. A missão era visitar os pobres, socorrer doente, cuidar dos necessitados. Anos depois a congregação se tornou uma ordem contemplativa. As religiosas passaram a ser chamadas de visitandinas, né? São Francisco também escreveu outra grande obra espiritual, o Tratado do Amor de Deus. Um livro profundo que fala do centro da vida cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, uma vida inteira dedicada à evangelização e o cuidado com a igreja. Ele morre. São Francisco, lá no dia 28 de dezembro, se não me falha a memória, na cidade de Lyon. Ele tinha 55 anos de idade apenas quando ele faleceu, e foi uma morte dolorosa, né? Enfim, tanta coisa que eu podia falar de São Francisco aqui, nosso tempo é curto, mas podemos dizer ali, mais de 20 anos foram vividos ali daquele bispo, pastor, no meio do povo ali. Algum tempo depois, seus restos mortais foram levados para Annecy. A igreja reconheceu grande santidade de sua vida. Foi beatificado, canonizado mais tarde, né? O Papa Pio IX o proclamou doutor da igreja. Também se tornou patrono dos escritores, jornalistas, como eu falei. E por causa da clareza, da beleza, da profundidade de seus escritos, ele nos recorda que a verdadeira devoção não torna a pessoa triste. Pelo contrário, aproxima o coração da alegria que vem de Deus. São Francisco de Sales era um homem que vivia tribulações, mas vivia na alegria que vem de Deus, que é fruto do Espírito. Que Ele possa interceder por nós, para que nós possamos também corresponder à vontade de Deus, o que Deus quer hoje de nós. Então, encerrando esse bloco, nós vamos pedir: aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero ir, eu quero continuar firme, eu quero seguir os teus caminhos. Reza comigo e fica aí, hein, que daqui a pouco eu estou de volta. Aumenta a minha fé, Senhor, eu quero ir. Os ventos são contrários, salva-me sobre as águas agitadas. Eu irei andar, a segurança desta barca me leva a avançar. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Espírito, toma o meu coração, quebra minha escravidão, enche-me, Senhor, queima minha alma, faz meu coração arder com o teu fogo, com teu fogo. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar o seu coração, fazer o seu coração arder, arder de amor por Jesus, arder como se fogo. Sim, Deus, vai tirando toda a frieza, toda a tibieza, todo o desânimo da nossa vida. Vai, Senhor, reavivando em nós a alegria, a esperança, o desejo de continuar em frente, porque Tu és Deus e Tu és forte em nós. Vai tirando todo espírito de prostração e vai nos levantando para a Tua honra, para a Tua glória. Clama comigo mais uma vez. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Toma o meu coração. Quebra minha escravidão. Enche-me, Senhor. Queima minha alma. Faz meu coração arder com o teu fogo, com o teu fogo. Voltamos, minha gente. Segundo bloco, perguntas, respostas.
Só fazer um videozinho na vertical aí, ó, rapidão aí, falar assim: irmã, eu sou fulano, fulana, e eu gostaria de saber isso. Manda pra gente aí no 41 3221 6060, tópico testemunho, porque é um WhatsApp. Você vai lá no tópico testemunho e lá você vai colocar para o programa Sopra em Nós. Aí vai chegar aqui para minha produção e a gente vai ter uma alegria imensa de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus nos dá a conhecer com você. Seja uma dúvida de fé, seja algum conselho que você está querendo pedir, manda o seu videozinho pra gente, beleza? A gente te espera aí. Mostrar o seu rostinho lindo aqui no programa. Oh, é isso aí. É, gente. E hoje o programa São Francisco de Sales. Temos perguntas super interessantes. E sem mais delongas, vamos a elas então. Vamos lá. Primeira pergunta. Solta aí, produção. Oi, irmã Ana Paula, paz, tudo bem? Aqui quem fala é a Tatiane. A minha dúvida é, por que tem alguns padres e religiosos que usam vestes e outros não? Um abraço, fica com Deus. Oi, Tati. Um abraço para você também, minha querida. Obrigada pelo teu vídeo. É interessante, né? É uma dúvida interessante, sim. Por quê? Por que alguns usam, outros não? Você vê padre de batina, você vê padre com clésima e outros padres não. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante, também tem a questão das freiras também, né? Tem umas freiras que usam mais roupas mais normais e outras hábitos, né? Primeiro é importante a gente entender, Tati, o seguinte: na igreja, a veste religiosa não é apenas uma roupa, tá? Ela é um sinal visível de uma consagração. Quando um padre usa batina ou quando uma religiosa usa um hábito, aquilo manifesta exteriormente uma realidade interior daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa ela entregou a própria vida a Deus e à igreja. Isso é exposto de uma forma através da veste. É um testemunho público, digamos assim, né? A própria igreja recomenda isso. O Código de Direito Canônico orienta que os clérigos usem trajes eclesiásticos, né? Conforme as normas da igreja e da comunidade onde eles vivem, no caso. Agora, por que alguns usam sempre e outros não? Porque também existe uma diversidade de carismas, missões na igreja. Algumas congregações religiosas têm o hábito como parte essencial da sua identidade. Outras, por causa da forma do apostolado, por exemplo, trabalho missionário, social, ou ambiente muito específico, elas podem usar vestes mais simples, discretas, enfim. Muitos santos falaram da importância desse testemunho visível. Isso é fato. São João Paulo II dizia que o hábito religioso é um sinal forte de pertença total a Cristo, né? São Francisco de Assis, ele lembrava que a vida consagrada deve ser um sinal para o mundo de Deus e que esse Deus ele é o absoluto da nossa vida. Só que aí eu preciso entender o seguinte: antes do Concílio Vaticano II, o uso da batina para padres e do hábito para os religiosos era uma prática muito mais obrigatória antigamente, né? Era algo mais uniforme, né, na igreja. A disciplina da igreja era clara: o clero deveria usar traje eclesiástico próprio e os religiosos deveriam usar o hábito de sua ordem como sinal público da consagração. Depois do Concílio Vaticano II, não se aboliu isso, certo? Não é que está abolido usar, não, tanto que eu estou de hábito aqui, ó. Das irmãs carmelitas, mensageiras do Espírito Santo, né? Cada congregação, cada carisma tem a sua identidade, tem a cor, tem tudo que mostra também. Aí como é que fala? É papo para outra hora, né? Que não dá tempo de falar tudo aqui. Mas depois do Concílio do Vaticano II, ele não aboliu o uso do hábito, do clésima, da batina, não. Mas a igreja fez o quê? Uma renovação disciplinar, distinguindo melhor o princípio espiritual do modo concreto de aplicá-lo. O que mudou, né, depois do concílio? O concílio pediu uma atualização prudente da vida religiosa, no documento ali, Perfeita Caridade, né, que trata da renovação da vida consagrada. A igreja ensinou que o hábito religioso deve continuar sendo sinal da consagração, mas pode ser adaptado conforme a necessidade do apostolado e da cultura local. Ou seja, o fundamento não foi abandonar o sinal, né,
mas permitir adaptações prudentes para a missão. No caso dos padres, por exemplo, o Código de Direito Canônico, parágrafo acho que 1983, ele continua dizendo que os clérigos eles devem usar traje eclesiástico conforme as normas da Conferência Episcopal e os costumes legítimos do lugar. Está lá no cânon 284, se eu não me engano. Portanto, a igreja não aboliu a batina. Ela apenas permitiu que, em alguns lugares, o traje clerical também possa ser batina ou clésima, digamos assim, que é a camisa com camisa clerical, né? São João Maria Vianney, por exemplo, ele dizia que o sacerdote deve ser reconhecido no meio do povo porque sua vida pertence a Deus. Então, tem que ter uma identificação ali, de alguma forma, né? Ou seja, quando você vê um padre de batina ou uma religiosa de hábito, aquilo não é apenas tradição, é um anúncio silencioso de que Deus existe e continua chamando pessoas a entregar tudo por Ele, tudo a Ele, né, digamos assim. Basicamente é isso, tá certo? E vamos para a próxima perguntinha, porque o tempo está passando com força. A pergunta é da Marina, uma caixinha de pergunta, ó. Por que preciso confessar para um padre e não direto com Deus? Eita, essa é boa, essa daí, essa é quente. Pelando, ó. Vamos lá. A gente precisa entender primeiramente uma coisa aqui. Todo pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus. Certo? Mesmo quando eu vou ferir alguém, eu estou ferindo aquela pessoa, mas lá no fundo é uma ofensa a Deus. Por isso o arrependimento é o pedido de perdão, e o pedido de perdão ali começa sempre já no coração diante de Deus. Começa ali dentro. Mas Jesus quis que o perdão dos pecados também acontecesse de forma visível, sacramental, dentro da igreja. Então é vontade de Deus isso. Não é uma questão que o Papa Cicrano inventou a confissão. Não. Cristo confiou à igreja a missão de continuar a sua obra de salvação no mundo. Então a igreja ela é guardiã do depósito da fé. E também ela recebeu do próprio Jesus o ministério do perdão dos pecados. Depois da ressurreição, ele apareceu aos apóstolos e ele disse, que está aqui, ó, em João. Ele disse em João 20, 22, ó, depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, o próprio Cristo confiou à igreja o ministério do perdão. Os padres exercem esse ministério não pelo poder próprio, não é simplesmente um ser humano ali, mas em nome de Cristo, certo? Por isso, quando você se confessa, você não está falando apenas com um homem naquele momento. A igreja ensina que ali o sacerdote age na pessoa de Cristo, in persona Christi. Por isso ele está com a estola roxa. Como explica o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1441 até o 1461, você vai ver muito sobre isso. Pode consultar aí. Além disso, existe algo muito profundo. O pecado nunca é só uma coisa entre eu e Deus também. Ele fere também a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, a reconciliação também acontece dentro da igreja. Os santos, eles entenderam muito bem essa graça. São João Maria Vianney, o famoso cura de Ars, né, dizia que a confissão é o tribunal da misericórdia de Deus, onde o pecador não encontra condenação, mas perdão. Eu gosto muito de Santo Afonso Maria de Ligório, que fala que é o único lugar que você chega e você se declara culpado, que o réu se declara culpado e sai de lá livre, né? É o único tribunal, porque os outros tribunais que você vai chegar, como você vai declarar culpado e você vai ser livre? Declarou culpado, está na prisão, compadre, né? Não, a confissão é o único lugar onde você chega e fala, eu pequei, eu sou o culpado. E Deus está falando para você através daquele sacerdote, vá em paz. Eu te absolvo nos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não é em nome dele, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente pode sim falar diretamente com Deus, é claro, e pedir perdão. Isso, claro, isso é essencial. Mas na confissão acontece algo muito mais profundo. Nós recebemos o perdão sacramental que o próprio Cristo quis dar através da igreja.
Além disso, existe também uma dimensão muito importante na confissão, que é a humildade. Eu faço questão de falar, sabe por quê? Porque o pecado muitas vezes cresce dentro de nós justamente no escondimento. Quando a pessoa precisa nomear o pecado e apresentá-lo lá diante de Deus, na confissão, isso já é um grande passo para a conversão, porque a humildade abre espaço para a graça. Muitos santos falavam disso. Santo Tomás de Aquino explicava que confessar os pecados ajuda a quebrar o orgulho, que muitas vezes está ali enraizado em nós, que está na raiz ali do pecado. São João Maria Vianney dizia que a confissão é onde a alma se encontra com a misericórdia de Deus de forma concreta, viva. E São Francisco de Sales, vamos falar um pouquinho dele, porque hoje nós falamos muito sobre ele aqui. Ele ensinava que quando você vai se confessar, você está dizendo para o médico qual é a doença, o que está te atormentando. E esse médico, ele vai te dar alívio, dizia São Francisco de Sales. E ele usa justamente essa imagem do médico, dizendo que a confissão é como mostrar a ferida para ser curada. Outro ensinamento sobre a confissão: Cristo instituiu a confissão para purificar as almas sempre que elas estão ali manchadas pelo pecado. Outro ponto muito importante é que aquilo que é dito na confissão pertence ao chamado fórum interno, ou seja, isso significa que o que acontece ali fica absolutamente ali. Fica protegido, o que você fala fica protegido pelo sigilo sacramental. A igreja é tão séria com isso, que se um padre revelar algo que ouviu em confissão, ele comete um pecado gravíssimo e pode até sofrer excomunhão automática, como determina o Código de Direito Canônico, está lá no Cânon 1388. Ou seja, o padre não pode contar para ninguém, em nenhuma circunstância, aquilo que ele ouviu na confissão. Isso mostra o quanto a igreja protege esse sacramento. Ali é um espaço totalmente seguro, onde a pessoa pode abrir a alma diante de Deus e receber o perdão de Deus. E isso é sério, porque vai, irmã, mas se o padre vai lá e vamos supor que o cara matou outra pessoa. E aí, como é que fica? Matou. Um pecado gravíssimo. O cara vai confessar isso para o padre. O padre ele vai poder ir lá na polícia e falar: esse cara aqui é um assassino? Não pode. Ele não pode fazer isso, entende? É sigilo absoluto, fórum interno. Então, tem essa questão também. Espero ter respondido aí a sua pergunta, e a gente fica por aqui nesse bloco. E eu reitero, torne-se um associado da TV Evangelizar. Porque o que você está ouvindo aqui são verdades profundas da fé, e que essas verdades precisam ser proclamadas aos 4 cantos. Porque o mundo hoje está vivendo na enganação. O mundo hoje não entende os valores do sacramento. O mundo hoje não entende muitas vezes os ensinamentos da igreja. E por isso nós estamos aqui ofertando a nossa vida como TV católica, uma TV que evangeliza. Você pode hoje, se tornando associado, você pode potencializar a nossa missão, empurrar essa TV para frente, com pouco que você puder dar. Mas eu não posso dar muito. Pode escanear aqui o QR Code e ajude no que você puder, como você puder. E se tornando um associado, todo mês vai estar ali, evangelizando com a gente. Desde já, muito obrigada. Vale a pena ser de Deus, vale a pena ajudar essa obra de evangelização. Então ficamos por aqui, clamando o Espírito Santo, pedindo que Ele nos fortaleça para que possamos ser fiéis aos ensinamentos da igreja, à vontade de Deus. Canta comigo e não sai daí não. Daqui a pouco eu volto com um momento mais lindo. Diante de Jesus, nós vamos entregar a nossa vida. Então, te espero até daqui a pouco, beleza? Vamos lá, vem Espírito. Faz arder esse coração duro, Senhor. Vem Espírito, toma o meu coração, quebra minha escravidão, enche-me, Senhor, queima minha alma, faz meu coração arder com o teu fogo, com o teu fogo.
TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Nós somos chamados a amar a Deus nesta terra até onde o nosso coração suportar. Francisco de Sales nos ensina isso. Ele diz que a perfeição consiste em amar a Deus nessa terra. É no amor. E o amor vem ao teu encontro nesse momento. Sim, velado no pão, o próprio Deus vem ao teu encontro neste momento para te ensinar a amar. Não com qualquer amor sentimentalista que a gente escuta por aí, mas com o amor dele. Um amor concreto, um amor que exige muitas vezes renúncias, lágrimas, um amor de verdade que preenche. Deixa o amor de Deus entrar e com este amor, o ame e ame aqueles que Ele coloca na tua vida. Quer viver essa experiência? Então, apenas se coloque diante de Jesus nesse momento. Ele vem ao teu encontro. Esse é o momento mais lindo do nosso programa. E eu tenho a alegria de ter mais uma vez aqui a satisfação de ter o Frei Wilson comigo rezando. Ô Frei, é sempre uma alegria receber o senhor. Volte quantas vezes o senhor quiser, meu querido. Benção. Obrigado, irmão. Obrigado. Acolho também a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar, YouTube, aplicativos, o programa Sopra em Nós. É sempre uma alegria. Para mim, é um prazer estarmos juntos neste momento de adoração. É um querido, gente, esse Frei Carmelita. Eita, Laiá. Então, nós vamos receber Jesus, acolher Jesus, proclamando que neste lugar há poder. Jesus que vem pelas mãos das nossas queridas ministras extraordinárias da Eucaristia. Jesus que entra não só aqui nesse estúdio de gravação, mas Jesus entra agora na tua casa, na tua família, onde você está, Ele te vê. E Ele se levanta sobre a tua vida. Neste lugar há poder. Pode declarar isso. Neste lugar, vitória. Nada poderá. Nada poderá. Querido, nada poderá te impedir. Sabe por quê? Minha alma está sedenta de tua glória. Neste lugar há poder. Eu declaro, neste lugar, vitória. Nada poderá me impedir, Minha alma está sedenta de tua glória, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Minha alma está queimando em adoração a ti, Jesus. Deixa sua alma queimar de amor diante de Jesus. Deixa sua alma queimar em adoração a Ele. Ele está vivo, presente aqui no meio de nós. Aí onde você está, Jesus está presente. Minha alma queima de amor, Jesus. Minha alma queima em adoração. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu estou aqui reconhecendo que sim, neste lugar há poder, porque o Senhor está aqui. Eu estou, Senhor, em solo santo nesse momento. Anjos estão te adorando aqui. Teu corpo glorioso, manifestado na carne. Como está escrito
na carta de São Paulo a Timóteo: manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, proclamado entre as nações. Santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Ele quis se manifestar na carne por iniciativa dele. Ele quis vir até nós, ele quis descer. Sim, Deus não ficou apegado à sua condição divina. Quis se fazer homem sem deixar de ser Deus. Se fez homem e abraçou a nossa realidade humana miserável. Um Deus que não espera simplesmente as pessoas irem até Ele, mas Ele vai ao encontro do ser humano caído. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu proclamo que nesse momento, esse Deus kenótico, esse Deus que se esvazia, Ele desce agora, Ele desce ao mais fundo onde você se meteu, nessas drogas, na prostituição, nos vícios, na devassidão, na pornografia, em tantas realidades imundas onde você está metido, onde você está firmada, muitas vezes em realidades de vício, de alcoolismo, de fumo, em diversas escravidão. Esse Deus, Ele desce. Aí você que não tem mais sentido de viver, você que não quer sair mais desse quarto, e você está ouvindo porque alguém ligou a televisão, você está escutando aí do seu quarto. Você muitas vezes vive abatido, simplesmente buscando encontrar saciedade no celular, em coisas frívolas, passageiras. Jesus está dizendo a você neste momento: eu estou descendo. Onde você está fugindo, onde você está querendo morrer, onde você não quer mais viver, eu desço aí. Eu desço e te levanto. Eu desço e te amo como você nunca foi amado. Eu te amo como você nunca foi amada, até desconcertar o teu coração doente. Eu te amo até desconcertar o teu coração que mendiga falsos amores por aí. E o meu amor faz você voltar, te traz de volta, minha filha, meu filho. Por isso você pode proclamar que Ele é santo na tua vida. Vai dizendo: santo, 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 tu és santo. Vai declarando a santidade de Deus agora. Santo, 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 santo. Na presença dos anjos eu canto: santo, santo, santo. Vai declarando, declara a santidade dele na tua vida. Santo, 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 santo. Mais uma vez, santo. Ele é santo, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Minha alma está queimando em adoração a ti, Jesus. És maravilhoso, Deus.
És potente para me libertar hoje. És potente para libertar a minha casa. És grandioso para salvar o meu casamento, meu matrimônio. És poderoso para tirar os meus filhos, Senhor, da prostituição, das drogas, da devassidão, das impurezas. És potente para guardar a minha casa. E isso, Senhor, eu declaro porque eu reconheço a Tua santidade sobre a minha miséria. A Tua santidade que resplandece sobre todos os meus pecados, todas as minhas devassidões. Maravilhoso, santo, 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 Tu és santo. E diante da santidade de Deus nós vamos receber a bênção dEle. Receber a bênção. Essa bênção será profética. Essa bênção será um divisor de águas na tua vida se você permitir Deus hoje te restaurar nessa bênção. O Santíssimo Sacramento se levanta hoje na tua vida para te trazer de volta. Por isso canta comigo, com muita devoção, preparando o seu coração para receber a bênção do Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos, ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Do céu lhe desces o pão que contém todo sabor. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu quero ser tua, ser teu. Eu quero queimar de amor por ti até meu último suspiro nessa terra, para que eu possa te contemplar face a face. Fortalece-me, Senhor. Me sustenta no teu amor, porque eu sou fraco. Eu sou fraca. Por isso eu te louvo e te glorifico por tudo que o Senhor está realizando na minha vida hoje. Por me acolher como eu sou. Por me levantar mais uma vez. És maravilhoso, meu Deus. Obrigado, Senhor. Enquanto nosso Senhor volta para o sacrário, nós vamos continuar proclamando: manifestado na carne, justificado no Espírito. Irmãos, é a palavra de Deus, ela é viva. Canta comigo. Sim, Ele é o grande eu sou. Manifestado
nossa força, né, querido Frei? Sem ele a gente não aguenta, né, Frei? Sem dúvida. Mesmo que passamos por momentos difíceis na vida, ele é a nossa força. Já dizia São Francisco de Sales, nosso período de juventude, passando por suas crises, duvidando da misericórdia de Deus. Quem somos nós também de passar por os momentos difíceis? Só que a nossa força sempre vai ser Ele, o nosso Senhor. Amém. Ele está com a gente. Frei, é sempre uma alegria imensa ter o Senhor com a gente. Volte sempre, a casa é sua. Amém. Obrigado, irmã. Obrigado a todos também. E que a bênção de Deus esteja sempre sobre cada um de nós. Amém, amém. Eita, gente, ficamos por aqui. Não dá vontade de acabar não, hein? Não dá. Só acabei porque o diretor fica aqui, ó. Bora, irmã. Tá na hora, irmã. É, gente. Se deixar, a gente fica aí cantando, rezando, adorando Jesus, né? Mas eu espero você, então, na próxima sexta-feira aqui no programa Sopra em Nós. Vai ser uma alegria. Não se esquece de acompanhar também lá no YouTube da TV Evangelizar. Vai lá, se inscreva no canal. E também nas redes sociais da irmãzinha aqui, beleza? Ó, Irmã Ana Paula Oficial, meu canal do YouTube. Essa canção que eu rezei com você aqui agora tá lá no meu canal do YouTube. Vai lá, curte, compartilha. A participação do meu querido Padre Diogo Albuquerque. Gente do céu, acompanha as irmãzinhas lá na rede social, beleza? Quero agradecer os meus queridos irmãos aqui que me ajudam a rezar cantando. Eita glória! E os cabras é bom, viu? Pensa! Aí manja, aí manja. A irmãzinha aqui que é lá, mas tá bom, né? Valeu, Sassá. Obrigada, meu filho. Jonas no baixo. Obrigada. Jean no teclado. Juan aqui, ó, na guitarra. Gente, ficamos por aqui, então. Com a graça de Deus, a gente se encontra na próxima sexta, às 21 horas, aqui na TV Evangelizar. E vamos terminando cantando, proclamando a santidade de Deus, manifestado na carne. Simbora! Vai, comigo. Vem. Não esquece de rezar com essa música, hein? Tá lá no meu YouTube, beleza? Manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado